alegria, satisfação, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Dizer da minha alegria de retornar à Assembleia de Deus, Campo de Paripe, liderada pelo meu amigo pastor Edmilson. Pastor Edmilson tem 2 pastores na Bahia que me chantageia, né? Tem 2 pastores na Bahia que usa de chantagem comigo. Um é o pastor Edmilson e o outro é um outro amigo que eu não vou dizer o nome. Eles conseguem, pela amizade que tem comigo, de inclusive mexer na minha agenda para que eu possa atendê-los. E tento fazer o possível para atender sempre que sou convocado e convidado. Pastor Edmilson é um amigo, comungo das ideias, da visão de reino que ele tem, e é uma alegria sempre perceber que ele tem uma visão de preparo, qualificação, e essa é a visão do líder. A visão do chefe não. O chefe não quer preparar ninguém, porque chefe não gosta de ser contrariado. Mas o líder prepara as pessoas para que elas possam voar, para que elas possam crescer. E isto eu percebo e tenho visto no pastor Edmilson. Louvar a Deus pela vida da sua esposa, a irmã Sandra. Todo o ministério da igreja aqui em Paripe é um ministério coeso. A pior coisa do mundo é você ter obreiros problemáticos que ficam criando problema para o pastor. E aqui em Paripe não tem problemático, aqui só tem gente abençoado, e se aparecer algum problemático, não fica, porque Deus não deixa, porque a obra dele é extraordinária com os irmãos aqui. Parabenizar todos que fizeram a sua inscrição para participar de um trabalho como este, que tem o objetivo de qualificar a liderança para melhor servir a igreja de Deus. Antes de olhar o texto e ministrar, dizer para os irmãos que eu trouxe para apreciação dos irmãos 2 de meus livros. Este aqui, O Segredo da Obra Missionária. Você sabia que existe muita gente na obra de Deus com sérios problemas por fazer a obra de Deus e não conhecer o Deus da obra? Você sabe que há um perigo muito grande fazer a obra de Deus sem conhecer Deus. Porque quando eu faço a obra de Deus e eu não conheço Deus, eu acho que eu posso fazer do meu jeito. E aí eu termino me machucando. Porque a obra de Deus deve ser feita com excelência. E tem gente que pensa, se não tem ninguém para ser porteiro, eu vou ser porteiro e eu vou ser porteiro do meu jeito. Não. Se você quer servir na obra de Deus, conheça o Deus da obra, para que você faça como Ele quer, e não como você quer. Primeiro, que o Deus da obra, Ele sabe fazer você fazer o que não quer e não gosta. Segundo, que Deus não fica refém de ninguém. Quando Deus levanta alguém e alguém não quer fazer, Deus levanta outro e faz melhor do que ele. E às vezes com capacidade inferior à sua. Essa semana eu me lembrei de um lugar que tinha uma irmã que era regente, e ela botou na cabeça que se ela entregasse o grupo acabaria. E ela regia muito bem, muito bem. Aí Deus salvou uma irmã que não tinha os braços. A irmã não tinha os 2 braços, só tinha 2 toquinhos assim. E a irmã regia e o fogo caía melhor do que a outra que tinha os braços e regia. Aí a outra quase endojou, quase surtou. Né? Porque Deus é Deus. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz assim: eu sou uma criança. Deus diz: tem boca? Tenho. Pronto, já está resolvido. Eu falo na sua boca. Você não precisa saber falar. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então eu trato aqui sobre a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém. Eu não sei de que igreja você faz parte. A igreja de Jerusalém só faz a obra na pressão, na prova, na dor, no aperto. Já a igreja de Antioquia não, ela faz porque Deus mandou e ela faz. Quem faz parte da igreja de Antioquia sofre menos para fazer o que Deus chamou.
E quem faz parte da igreja de Jerusalém só vai no aperto. Não tem gente assim? Ele só congrega no aperto, só serve no aperto. Tem gente que só vai para a missão quando perde tudo, só aceita o ministério depois que o carro pega fogo. É uma perturbação. É uma perturbação. Por isso você vê gente aí que para fazer a obra, ele tem que perder tudo. É a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém foi assim, o Império Romano teve que partir para cima para eles fazerem a obra. E a igreja de Antioquia, um ano depois, o Espírito Santo chegou e disse, separe Paulo e Barnabé. A igreja diz, está separado, pode ir. Então, eu trabalho aqui essas questões, e eu trabalho uma coisa aqui nesse livro, que pior do que nenhum é qualquer um. Né? Pior do que não ter alguém para fazer, é ter alguém que faz mal feito. Pior do que não ter um regente, é ter um regente que não faz o trabalho de Deus como é para fazer. Porque se você está numa cidade e sabe que não tem policial, você pelo menos prepara um porrete, entendeu, irmão? Uma peixeirinha, bota ali, qualquer coisa você já... Agora imagina você estar numa cidade, por não ter policial, você pega uma arma e dá um doido. Rapaz, não tem arma aqui, tome aqui uma arma, não tem policial, toma uma arma. Pronto, na hora que o doido endodiar, você sobra. Né? Então tem gente que é assim, está faltando alguém, ele pega qualquer um e bota, aí a pessoa dá um piripaque lá na frente, cria um problema terrível na obra de Deus. E esse livro aqui é o mais novo livro que eu tenho, não sei se na vez que eu acho que quando eu vim aqui não tinha ainda ele, que é O Segredo da Verdadeira Esposa de Pastor. Esse livro eu escrevi para a esposa de obreiro, eu e minha esposa, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Porque o grupo que é mal compreendido na igreja é o grupo da esposa de obreiro. Né? Ou seja, a igreja cobra que a esposa de obreiro pregue, cante, reja, limpe a igreja e ainda seja magra. É uma perturbação. É uma perturbação. Entendeu? E tem mais. Existe também aquelas irmãs que não sabem que é esposa de obreiro. Aí você nunca conhece ela, você só conhece o marido, porque ela não anda com o marido. Você pensa até que o marido é padre, mas não é, é casado. Mas a abençoada da mulher não acompanha ele. É a mulher que não se envolve. Eu trabalho aqui, a mulher que perdeu o nome e a mulher que não se envolve com nada. E tem aquelas mulheres também que quer se meter em tudo. Ela fica dando a dica para ver quem o marido vai dar oportunidade. Não, você não é a pastora. Você é a esposa do pastor. Você é a esposa do dirigente. Eu dirigi uma igreja que tinha uma esposa de um presbítero que ela dava sinal. E o pobrezinho que não desse a oportunidade a quem ela queria, apanhava depois do culto, mas apanhar mesmo, literalmente. Tomava umas pancadas. Um dia os meninos não aguentou e disse, ô pai, por que você deixa a manhã ele bater, pai? Aqui não tem esse tipo de gente, é claro. Se tivesse, você acha que eu estava falando? Não estava, porque uma mulher que bate no marido não vai bater em mim. Eu estou falando porque não tem. Então, esse livro aqui é um livro que serve para todos os esposos. Inclusive, os maridos, compre e dê sua esposa. A irmã Lourdes, a esposa do nosso presidente, fez o prefácio. E aqui tem história de várias mulheres de pastores. A esposa do pastor Ziel Gomes, a esposa do pastor presidente de Alagoas. E várias esposas de pastores que eu solicitei que também participasse desse livro. Após o culto, vai estar ali naquela bancada, você pode comprar. Pix, cartão, dinheiro. Só não vendo fiado, para não comprometer a salvação de ninguém. Tem gente que deve até a cantina da igreja, quanto mais meu livro, glória a Deus. Gente que deve a lição da escola dominical. Na verdade, eu acho que se Jesus impedir entrar no céu, quem deve cantina e lição da escola dominical, olhe para o seu lado e pergunte ao seu irmão, tu vai, irmão? Porque as irmãs se matam para fazer a cantina, um miserável vem, come e não paga. Dá uma raiva, irmão. Dá uma raiva. Dá vontade até de você orar para fazer mal a comida, para poder, né? Pelo amor de Deus. Mas aqui também não tem esse tipo de gente. Meus irmãos, o tema do Liderar 2024 é um tema muito interessante. O líder e os princípios da batalha espiritual. Isso aqui significa, claro que eu vou ministrar em uma temática específica, mas significa dizer que liderar na igreja é mais do que a dificuldade normal de lidar com gente. Porque lidar com gente já não é fácil. Todo mundo aqui que lidera tem essa experiência. Tem gente que naquele dia está morrendo de amor por você, no outro dia já está com a cara desse tamanho.
Gente que diz, você é o melhor líder, daqui a pouco não gosto dele. Não é assim, gente? Gente é assim. Gente estava dizendo, Moisés é demais, que homem que tem intimidade com Deus. Botaram até um véu com medo do brilho no rosto de Moisés. Mas na assembleia do relatório da terra prometida, ele já estava com um pedaço de pau e pedra na mão para apedrejar Moisés. Gente, é brincadeira? Aquela multidão estava gritando quando Jesus chegou em Jerusalém, montado em um jumento, Hosana, Hosana! Daqui a pouco passou alguns dias, crucifica, crucifica! Não é brincadeira, gente não é gente. O pastor Neres, que foi meu mentor espiritual, ele diz, olha Edivaldo, gente é um bichinho que parece gente, anda como gente, fala como gente, mas não é gente. Porque se gente fosse gente, não faz o que gente faz. Gente não é brincadeira. Gente, não é brincadeira. Eu observei aqui, que vai ser trabalhado aqui também sobre as emoções, vai ter aula aqui sobre as emoções, e um dos grandes problemas que a gente precisa trabalhar na igreja, são esses problemas emocionais, gente frustrada, gente depressiva, gente que tem traumas. Quer ver uma coisa? Tem irmã que tem problema com o pastor da igreja, e o pastor não tem culpa nenhuma, é que ela tem um problema com o pai dela, que é a figura masculina que ela conhece. Aí ela projeta para o pastor o trauma que ela tem com o pai. Ah, que coisa. Você sabia que esse negócio psicológico é tão profundo, que se uma pessoa te traumatizou, e ela usava determinado perfume, quando você encontra alguém com aquele cheiro, você trava. A pessoa diz, meu Deus, o que eu fiz com essa irmã? Nada, é que você tem um cheiro do perturbado, que perturbou a vida dela. Agora calcula um negócio desse, irmão, pelo sangue de Jesus. E a gente dá risada, mas é seríssimo. E a gente precisa curar as emoções. E aí tem gente que ele traveste, ele camufla a dor dele por uma santidade. Esse é um do pior ainda, ele tem uma dor e ele dá uma roupagem de santidade na dor. Por exemplo, teve uma irmã mesmo que estava entregando mesmo de revelação na igreja, e umas revelação doida, anjo não, anjo vestido de rosa, anjo não sei o quê, uns anjos com chifre. Eu digo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, trouxeram essa irmã, a gente fez um acompanhamento psicológico, a irmã era esquizofrênica. Ela de fato estava vendo aquelas pessoas, mas aquelas pessoas eram do imaginário dela. E aí como é que resolve? Vai botar a mão na cabeça para expulsar demônio? Não, psiquiatra. Consegui convencer ela a ir para o psiquiatra. Aí hoje eu encontro ela, ela fica agradecida a mim, porque ela já estava a ponto de surtar pela rua. Aí ela disse para mim, pastor, sumiu tudo. Os homens sumiu, pastor, porque tomou o remedinho, está uma benção, as pessoas subiram. E aí eu disse, se não aparece de vez em quando, ela disse, de vez em quando aparece, eu boto para correr, toma o remédio. E você sabe que no caso da esquizofrenia não tem cura. Porque esquizofrenia não é um problema psicológico, esquizofrenia é um problema estrutural. A pessoa nasce com uma fenda no cérebro. É por isso que projeta essas imagens. O que tem de gente querendo entregar revelação na igreja e é esquizofrênico. Ele está vendo, mas não foi Deus que mostrou. E os obreiros, a igreja, a liderança tem que entender isso. Quer ver outra coisa que a liderança tem que trabalhar? Entender o aspecto autista. Tem um bocado de criança autista na igreja, e se você não tiver cuidado, você vai lá e briga, e você impõe, e daqui a pouco você joga aquela criança fora, perde o pai daquela criança, perde a mãe daquela criança. Tem que ter habilidade para lidar com isso. Então, fora isso, que todo mundo já tem uma noção, a gente ainda tem a batalha espiritual, ou seja, existe uma ação maligna por trás de algumas atitudes. Então, às vezes, aquela pessoa que está ali zangado com você, não é porque ela quer, é uma ação maligna para desestabilizar a sua liderança. Eu não sei se você já passou por isso, você se prepara para vir para uma atividade da igreja, e daqui a pouco você sente um peso, você sente uma tristeza, você sente uma angústia, você sente uma agonia. Ali tem uma ação maligna para tentar desestabilizar você. E quem é que mais sofre? Quem está na frente, porque o diabo sabe que se nos desestabilizar, ele desestabiliza um culto todo. Quantas vezes você chega para dirigir o culto das senhoras, dos jovens, dos adolescentes, é aquele peso, os irmãos não dão glória, os irmãos não adoram, as crianças levantam, é uma confusão. Não é problema humano, ali tem uma questão espiritual. E eu pergunto essa noite, será que nós estamos preparados para enfrentar essa guerra? Porque sabe qual é o nosso erro? Às vezes nós não temos o discernimento.
Está tendo uma guerra espiritual e eu estou brigando com os irmãos, e eu estou brigando com a igreja. Não, eu tenho que usar arma espiritual. Mundo espiritual tem que ser usado arma espiritual. Se eu não tiver cuidado, sabe o que é que acontece? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue. Imagina, tem uma irmãzinha ali tentando se libertar, o diabo achou uma brecha nela, incorporou nela, botou uma ideia doida nela, aí ela vem para a igreja e te provoca. Se você não tiver cuidado, você vai brigar com a irmã, e o diabo dizendo, é isso aí, joga ela para fora. Mas quando você está ligado, você diz, opa, tem Satanás na área aqui. O capeta está querendo brincar aqui, ele está querendo bagunçar com o culto aqui. Aí você levanta a igreja, começa a orar, faz uma campanha, mas não é campanha dizendo, está endemoniada, vamos orar por ela. Aí não adianta, a irmã vai ficar mais possuída ainda. Irmão, vamos ficar em pé, vamos fazer um clamor aqui agora. Aí chama aquele irmão espiritual, não chama o carnal não. Senão você começa uma guerra, bota o carnal diz, a paz do Senhor, meus irmãos. Eu não sei porque o pastor mandou orar, mas a gente vai orar para ver o que é que vai acontecer. Não pode. Numa guerra espiritual você tem que chamar alguém espiritual. Quando Paulo escreve aos Coríntios, diz assim, já era para eu estar falando a vocês como espirituais, mas vocês é carnal. Eu não tive nem como falar espiritualmente para vocês, que vocês são carnais. Aí você, não precisa brigar com ninguém, irmão, vamos ficar em pé, vamos fazer um clamor, pega na mão, aí pega um irmão espiritual, vem aqui meu filho, faz um clamor aí, 5 minutos de clamor, e a igreja clama, depois bora cantar um hino pelo sangue, e canta outro, daqui a pouco o nível melhora. Satanás diz, que homem perturbado, viu rapaz? Eu já estava contando que eu ia criar uma confusão aqui hoje, e não cria, porque é onde tem líder que sabe batalhar as batalhas espirituais, Satanás não tem liberdade para fazer o que ele quer. Então hoje nós iremos aprender um assunto que está na página de número 6. Liderar em tempos de crise. E aí eu gostaria de tomar por base o texto de 2 Samuel, capítulo de número 21, e o versículo 1 e o versículo 2. Eu baseei esse estudo não na ideia só do tema. Eu baseei esse estudo na ideia do texto. Então eu olho o texto e do texto eu extraio as lições que nos ensinam liderar em tempo de crise. Então vamos ler aqui, já projetou aqui, então os irmãos dá para ler em uma só versão, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3 já? Preste atenção e olhe para cá. Davi, o homem segundo o coração de Deus, depois de ter sofrido tantas dificuldades para assumir o trono, quando ele assume, acontece algo terrível, uma crise. Essa crise, irmãos, pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise espiritual, pode ser uma crise interpessoal, intrapessoal, e pode ser uma crise institucional. E o líder precisa estar atento a isso. Quando Davi assume o trono, acontece uma crise. Qual foi a crise? Uma crise espiritual que agiu no mundo natural e houve uma fome. Parou de chover. Em uma terra agrícola, em um lugar que dependia da chuva, praticamente 100% da economia de Israel naquela época era através da agricultura. Não chove, 3 anos sem chover, 3 anos sem nada. Passou a não ter alimentação, passou a não ter nada no aspecto da sobrevivência. Olha que crise. E aí eu pergunto aqui para vocês que são líderes aqui no campo de Paripe, se você está liderando e de repente começa uma crise, como é que você se porta? Como é que você age enquanto liderança? Eu digo sempre que na hora que tudo está bem, todo mundo lidera.
Mas você quer conhecer de fato quem é líder? É na hora da crise. É na hora da crise que você descobre quem tem autoridade, quem tem coragem, quem tem discernimento, quem tem habilidade. Então, liderar um grupo, quando todo mundo está legal, isso aí é fácil. Eu quero ver na hora da dificuldade, é na hora do aperto. Essa escassez pode ser aquele momento difícil, que todo mundo vai enfrentar na liderança. Então eu coloco aí algumas atitudes que precisam ser tomadas. Eu coloco 7. Então, como são 7, e eu quero pontuar todas elas, então a gente já vai começar a diminuir a introdução e observar já estes pontos que vai lhe ensinar como liderar em tempo de crise. Todo mundo está com a apostila? Quem não está com a apostila? Quem não está? Pronto. Ainda dá para fazer inscrição, pastor? Dá, então faça a sua inscrição. E quem não dá tempo de fazer inscrição agora, pega carona com alguém, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3 já. Como ser um líder que promove crescimento em tempo de crise? Como é que promove crescimento no tempo da crise? Como é que eu não deixo a obra sofrer na época em que as coisas não estão bem? Primeiro lugar, 1, 2, 3 já. Todo mundo, página de número 6. 1, 2, 3 já. Procurar entender a causa da crise. E aqui está o segredo. Você não pode sair atirando no escuro para ver onde vai acertar. Você não pode sair como aquela brincadeira que tinha antigamente. Papai do céu mandou dizer que é esse daqui. Você não pode sair fazendo acusações. Você não pode sair buscando culpado, sem ter a certeza do que está acontecendo. Você precisa entender a causa da crise. Essa crise é por quê? Davi olhou e disse, não tem chuva. Ele olhou e disse, tem uma coisa espiritual aqui. E se tem uma coisa espiritual, antes de fazer reunião, eu preciso saber do dono da obra, o que é que está acontecendo. Eu vou dizer algumas verdades aqui, não me interprete mal, redobre sua atenção para que você não me interprete mal. Se nós buscássemos entender as causas da crise antes de tentar resolvê-la, a gente diminuiria os números de reuniões que a gente faz, que não resolve nada, só cria problema. Tem gente que fica diante de uma crise, é reunião em cima de reunião, e é o que é, aí um fala, um briga, um acusa, um diz, e fala de outro, e fala de não sei o que. Davi olhou e disse, não tem reunião com ninguém, a causa da crise é falta de chuva, e quem tem o poder de resolver isso, é o Deus dos céus. Eu vou falar com ele, eu vou lá ter uma audiência com ele. Aprenda, primeiro, resolver a causa. Irmãos, olhe para mim, nós estamos em uma guerra espiritual. Existem coisas que não é reunião que resolve, é Deus que resolve, é o céu que resolve. Eu digo sempre que se a gente orasse mais, a gente teria muito poucos problemas na obra de Deus. É que está orando pouco e tentando resolver do seu jeito. Uma palavra revelada do céu destrava coisas que 10 reuniões não resolve. Uma palavra. Eu me lembro que eu era líder de jovens no campo de Abrantes. E eu fiz o primeiro congresso. Na época a gente ia gastar 20 mil reais. E isso há 27 anos atrás, irmãos, era dinheiro. Aí eu cheguei para uma irmã, uma líder de uma igreja grande. E eu lembro como hoje, eu botei 300 reais de cota. Eu digo, olha, eu expliquei e botei 300 reais de cota. A irmã ficou quase chegando no congresso, ela disse, pastor, eu não consegui. Eu disse, então faça uma reunião com os jovens que eu vou lá conversar com eles. E aí eu orei ao Senhor, o Senhor me dá uma palavra, o Senhor está vendo, é a tua obra. Aí Deus me deu uma palavra. Eu cheguei na reunião e dei uma palavra de 15 minutos sobre os espias que foram olhar a terra. E depois que eu terminei de dar a palavra, eu disse, essa mesa aqui, vem aqui e coloca a sua oferta para o congresso. Em 15 minutos, eu tinha 350 reais em cima da mesa.
Aí um irmão depois olhou para a líder e disse assim: aquele homem é terrível. Quando eu vi, eu já estava com 50 indo para frente. Rapaz, o que é aquilo? O sangue de Jesus tem poder. Eu nunca dei 50 reais de oferta. Sabe qual é o problema? Para de brigar com o povo e vai falar com o dono do povo. Para de ficar dando direta para o povo. Você não vai conseguir nada desse jeito, irmãos. Se a fome está geral, você vai ter que entender: que guerra é essa? Como é que eu lido com essa guerra? Como é que eu lido com essa situação? É brigando. Eu conheço obreiros que ele vai resolver um problema e ele cria 3 problemas. Ele não resolve o problema e ainda fica mais 3 problemas criados por causa dessa falta de sabedoria. Então, primeiro você tem que entender qual é a causa da crise. E aí eu coloco aí: em tempos de crise, precisamos ter o cuidado para não fazer julgamento precipitado. O povo está assim porque o fulano de tal. E o líder, irmão, precisa ter ética. Não saia falando o nome de quem passou antes de você. Deixa o abençoado em paz. Deixa a abençoada em paz. Agora é sua vez. Agora é o seu tempo. Agora Deus vai mostrar para todo mundo que Ele está com você. Cuidado para não fazer julgamento. Toda vez que eu faço julgamento precipitado, eu erro. Eu firo pessoas. E não se esqueça, olhe para mim. O líder que saiu anterior pode ter feito um bocado de coisa que não era para fazer, mas tem gente lá que gosta dele, e quando você faz um julgamento, você já perde aquelas pessoas. Não faça julgamento precipitado. Nem sempre colhemos o que plantamos. Olhe para mim. Geralmente a gente diz assim: pastor, a lei da semeadura é infalível. É verdade, mas nem sempre a gente colhe o que planta. Às vezes a gente colhe coisas que outros plantaram. Eu vou lhe explicar. Tem coisas que filhos colhem o que o pai plantou. Tem coisas que o dirigente atual colhe o que um dirigente anterior plantou. Tem tem pastor que colhe o que o pastor anterior plantou. E onde é que está escrito isso na Bíblia, pastor? Aqui no texto. Davi chegou e disse: Senhor, o que é que está acontecendo? Aí Deus diz: é o seu antecessor. Ele era sanguinário. Ele tentou matar os gibeonitas. Eu acho que Davi olhou e disse: meu Deus, mas quer dizer, Saul comete o erro e é eu que colho? Olhe para mim, é que erro de liderança não é erro de CPF, é erro de CNPJ. Olhe para o seu irmão e diga: vigie, vaso. Seu erro não é erro de CPF, não é só seu erro. O erro de liderança compromete os liderados e a instituição que ele representa. Um dia Davi foi orar: Senhor, quem pecou foi eu. E Deus matou 70 mil pessoas por causa do erro de Davi, que ele mandou contar ao povo de Israel. Davi chegou a dizer: mas quem contou foi eu. E Deus estava dizendo: mas líder, quando erra, não é um erro só de um indivíduo, ele representa toda uma comunidade. E isso aqui é muito sério. E tem gente que não entende isso. E tem gente que pensa que liderar é uma coisa simples e fácil. Não é. Nem sempre a gente colhe o que planta. E aí, cuidado para você não ficar julgando os outros. Cuidado para você não julgar a história da pessoa sem conhecer todos os detalhes. Tem gente na prova e não foi pecado. Tem gente na prova e não fez nada para estar naquela prova. É uma colheita que não foi ele que plantou. E vamos ver na Bíblia? Que alguém pode dizer: pastor, não entendi. Pronto, então bora para a Bíblia. Que o que a Bíblia não explicar, aí ninguém mais explica. Olhe para mim, está aí no texto. Olhe para mim não, olhe para o texto. Jó, capítulo 4, versículo 8. Já botei aí para não precisar você ir na Bíblia. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam mal. Isto mesmo, eles cegam. Lei da semeadura. Agora, olha João, capítulo 9, versículo de 1 ao 3. Jesus mostra isso ao responder aos discípulos. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?
disse Jesus: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Os discípulos estavam com essa visão: se esse homem está cego, é que ele fez alguma coisa, ou então os pais dele fizeram. Jesus chegou e tirou essa ideia de julgamento precipitado. Jesus disse: não foi nem ele e nem os pais, ele está sim, para que hoje o nome do Senhor fosse glorificado, para que hoje algo extraordinário pudesse acontecer. Repita comigo: Deus sabe como glorificar o seu nome através de situações complicadas. Diga para essa pessoa que está do seu lado: lá naquela situação, Deus será glorificado. Às vezes Deus permite você passar algumas situações, mas não é colheita. A gente precisa ter muito cuidado com essa ideia de não entender as coisas e já sair afirmando, generalizando. Por isso que quem lê a Bíblia tem que conhecer a Bíblia como todo. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Eu não posso pegar um texto isolado e sair fundamentando uma tese. Eu vou cometer um erro. Quer ver outro exemplo? João capítulo 8, versículo 38. Leia aí, por favor. 1, 2, 3 já. Ó, Jesus diz: eu botei vocês para colher aonde vocês não plantaram. Olhe para mim, tem coisas que a gente colhe negativamente e não foi a gente que plantou, como o caso de Davi. Quem plantou a injustiça foi Saul. Agora olha para cá, tem coisa que a gente colhe de bênção que não foi a gente que plantou, alguém plantou antes da gente. Seja humilde. Tem lugares, por exemplo, às vezes o camarada vai para uma congregação e lá teve uma profecia, lá teve uma palavra liberada há 10 anos atrás, e agora na sua gestão Deus está fazendo florescer. E se você não tiver cuidado, você pensa o quê? Eu sou demais, aqui já passou 10 e não fez o que eu estou fazendo. Não fez porque o tempo de cumprir foi o seu, e você vai precisar entender que houve uma sequência. Não esqueça disso. Diga comigo: no reino de Deus há uma sequência. Tem gente que chega ali. Você está lembrado quando Paulo foi resolver o problema da crítica lá em Corinto? Ele disse: meus irmãos, eu plantei, Apolo veio e regou, mas quem é que está dando crescimento? É o dono da obra, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então primeiro você vai ter que entender a causa da crise. Eu estou em uma igreja que Deus tem abençoado, mas vá conhecer a história daquela igreja. Aquela igreja, a irmã Litinha, ela saía daqui de Salvador, na época que o litoral norte lá era uma tribulação para chegar lá. Lá naquele lugar, a irmã Litinha passou coisas que eu não passei. As caravanas que saíam aqui de Salvador, recebia era bomba dentro da igreja, pedrada no telhado da igreja, e era uma igrejinha pequena. E olhe para mim, e quantos círculos de oração Deus não falou, e quantos vasos Deus não usou. Então agora eu não posso bater no peito e dizer eu sou o cara. Eu tenho que dizer glória a Deus que o Senhor está fazendo eu colher coisa que gente veio antes e plantou. Porque tem gente se perdendo na igreja, porque ele pensa que ele é a última Coca-Cola do deserto. Ele pensa que ele é a 4ª pessoa da Trindade. Ele pensa que ele é o Jesus Júnior. Pegue na mãozinha do irmãozinho e diga assim: está dando certo, não está, vaso? Mas teve gente que passou antes de você e arrancou os tocos. Teve alguém que veio antes de você e fez a base. Quer ver uma coisa? Olhe para mim, no céu vai ter muita surpresa. Tem gente que prega, faz o apelo, aceita 20 almas. Aí ele pensa o quê?
Eita glória! E tem irmão que ainda olha assim, meu Deus, o irmão tem muita recompensa no céu. Mas você não sabe a história de nada. Ali tem gente que aceitou naquele dia, mas a irmã Chiquinha, que ninguém dá nada, já vinha evangelizando, ó. A irmã Chefroquilda já vinha orando, ó. Naquele dia a coisa fluiu. Mas não quer dizer que o mérito é seu. Cuidado. Martim Lutero diz que quando você chegar no céu, você vai ter 3 surpresas. Primeira surpresa, gente que você achava que não ia e foi. Você vai encontrar algumas pessoas e diz, tu chegou, foi? Misericórdia, como é que tu conseguiu passar? Rapaz, não sei não, mas eu entrei. Segunda surpresa que você vai achar no céu, gente que você achava que ia e não foi. Porque tem gente que, um dia eu ouvi uma irmã dizer assim, se fulano não for, ninguém mais vai. Você está enganado. Tem gente que só é benção por fora. Tem gente que só é benção na frente dos outros. Tem gente que só é benção na igreja. Tem gente que só é benção com o microfone na mão. Irmão, tem gente, o microfone faz milagre. O microfone faz milagre. O irmãozinho está com a cara feia, pegou o microfone. Eu estou sentindo. Deixou o microfone, morreu de novo. Microfone ressuscita, microfone dá ousadia, não é assim? Não tem umas irmãzinhas. Vamos ouvir a irmã. É tanto que agora a próxima igreja que eu vou construir, eu já vou comprar um bocado de microfone, vou comprar um microfonezinho, aí os irmãos que só pegam fogo com o microfone, eu vou chegar antes do culto, tome o seu, tome o seu, tome o seu, e dê glória, miserável, dê glória! Você só pega fogo com o microfone, tome o seu! Tem gente que entrega cada mensagem, irmão, olha para mim. Você sabia que nós que somos líderes, a gente corre o risco de levar um bocado de gente para o céu e a gente não ir? Você sabia? Vocês que são obreiros, sabia? Que a gente que é obreiro corre o risco de levar um bocado de gente para o céu e a gente ficar? E onde é que está escrito isso na Bíblia, pastor? Paulo diz assim, eu me esmurro todos os dias, para que pregando aos outros eles não sejam salvos e eu me perca. Sabe o que significa isso? Pergunte para mim, o que é isso, pastor? Não, eu só revelo revelações profundas para gente animado. Gente desanimada, eu não entrego revelação não, bora? Pergunte de novo, o que é isso, pastor? Se a gente não tiver cuidado, a gente estuda a Bíblia só para ensinar para os outros. Então tem gente que estuda sobre perdão, dá uma aula de perdão, que os irmãos choram tudo e pedem perdão, mas ele tem uma mágoa terrível no coração. A gente estuda sobre fidelidade, dá uma aula sobre dízimo e oferta, mas a gente não é fiel a Deus. A gente dá uma aula sobre santidade, mas na nossa vida particular, a gente não é aquele santo que a gente apresenta. E o dono da obra conhece você lá fora, lá em casa, aonde ninguém te vê. Eu costumo dizer que aqui tem gente que até a voz muda. Tem gente que é toda ignorante, mas aqui é carinhoso. Tem umas irmãs meio que ficam, aleluias, glórias, glórias, glórias. E as meninas dizendo, manhã não está normal, manhã não é assim. Manhã é perigosa, manhã diz que vai matar a gente, manhã diz que vai engargalar. Mas aqui manhã é toda amorosa. Tem uns filhos de obreiro que não quer ser crente, por quê? Em casa, demônio, satanás, pilantra, moleque, pivete, ladrão. Quando chega na igreja que vai pregar, fica em pé aí, minha bênção. E o menino diz, nossa, safado e papapá. Olha para mim, você está liderando um grupo, não está? Começou uma crise, o povo não quer te ouvir. A coisa está amarrada, o povo não está contribuindo, aquele povo animado está desanimado. Antes de você sair falando e querendo resolver, primeiro entenda o que está acontecendo. Às vezes o que está acontecendo foi uma palavra errada que você disse. Às vezes o que está acontecendo é que tem uma laranja podre no meio do saco das outras laranjas. Às vezes o que está acontecendo é alguém enviado pelo diabo para criar dissensão.
É por isso que eu digo que culto de doutrina é o lugar mais extraordinário da igreja. O pastor tem que dobrar o joelho e dizer: Senhor, me dá o remédio, me dá o alimento, me dá, Senhor, a direção. Irmãos, a palavra de Deus tem esse poder. Aí você chega de noite na igreja com a palavra. Um dia desse uma irmã disse para mim: pastor, eu tenho medo do Senhor. Não é para ter medo, mas eu tenho medo. Eu digo: por que a senhora tem medo? Pastor, a gente chega aqui no culto de doutrina, até o que a gente conversou de tarde. O senhor chega no culto e fala com riquezas de detalhe. Eu agora, quando as pessoas vêm conversar comigo, eu digo: não converse comigo, eu já estou passando muita vergonha, viu? Porque a gente conversa aqui, chega de noite, o pastor fala: alguém me disse? Não, irmão, é que a gente precisa ter a intimidade de Eliseu. O rei da Síria armava e Deus falava para ele antes, e ele entregava a mensagem. Quando eu fui construir a igreja, agora eu estou num desafio terrível, para construir o novo templo, a catedral que nós estamos querendo construir, ter 1.500 pessoas sentadas, porque o templo não comporta, e eu estou agora numa loucura terrível. Mas antes de lançar uma campanha, fala com Deus antes, irmão. Você quer que as irmãs peguem a farda, não quer? E está tendo uma confusão, uma resistência, fala com Deus antes: Senhor, é o quê? Qual é a estratégia? Como é que eu falo? Senhor, aquela chefroquilda, Senhor, ela está me tirando do sério. Uma hora dessa eu vou dar um murro nela. Senhor, eu não estou aguentando, me dá graça. Aí papai diz assim: fala assim, chama ela. Olhe para mim, irmão, tem gente que a gente não briga, tem gente que a gente chama para perto. O pastor Neres tinha uma frase que ele dizia assim: Edivaldo, quando você vê um touro muito brabo, se aproxime dele, porque no dia que ele querer endodar, a pancada é menor. Quanto mais distante, maior é a pancada, porque se o boi estiver perto, você pega no chifre. Olha para mim, irmão, tem gente que Deus não tira do nosso rebanho, vai ficar lá como um espinho na carne, para a gente não se perder. Olhe para a sua irmãzinha e diga: Deus não vai tirar não, meu filho. É aquelas pessoas que nos aproximam de Deus. Aí fica ali. Tem gente que é perturbado. Tem gente que você está falando uma coisa, ele está lhe pirraçando. Não é assim? Não, vamos fazer tal farda. E se você não tiver cuidado, você diz: o que é? A senhora está possuída, a senhora está se manifestando. Então diga comigo bem forte, todos, 1, 2, 3 já. A primeira coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer no momento da crise é entender o que está acontecendo. Como é que você vai resolver um problema que você não sabe nem o que está acontecendo? Número 2, bem forte. Não faça sem, olhe para mim. Davi não saiu: bora, irmão, bora botar uma água aí, tudo. Não tinha como fazer. Davi fez o quê? Senhor, foi o Senhor que me chamou. Foi o Senhor que me fez a promessa. Eu agora estou na tua presença. Senhor, não tem água. Senhor, cadê? Senhor, está difícil. Olhe para mim. Davi fez o que Josué não fez. O problema que Davi estava colhendo foi 2 erros, de Josué e de Saul. Josué, porque perdoou os gibeonitas sem consultar o Senhor, está escrito na Bíblia. Saul, porque tentou resolver a coisa do jeito dele, para alguém que Deus já tinha perdoado. Você está pensando que ser pastor é fácil? Ser pastor às vezes é aceitar quem a gente não aceitaria, porque a obra não é nossa. Olha o que eu coloco aí na apostila. Josué não orou para fazer acordo. Está aí Josué capítulo 9, versículo 14. E agora está com problema. Agora, a primeira setinha que tem aí no número 2. Só as mulheres. 1, 2, 3 já. E passou. Sim.
olhe para mim, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, queria escolher 12 homens e passou a noite toda orando. E a Bíblia diz que ainda veio um diabo no meio deles. Jesus orou a noite toda para escolher 12 homens e ainda veio um diabo. Palavras de Jesus. A pergunta que não quer calar é: se não orasse, vinha 11 diabos e um anjo. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou lhe explicar. Olhe para mim, Deus me levantou para fazer uma obra. Eu preciso de pessoas para me ajudar. Se eu não falar com quem é o dono da obra, enquanto eu estou escolhendo, o diabo pode colocar os seus no meu caminho e fingir que é de Deus e eu dar poder a gente usado pelo diabo. Daqui a pouco está uma confusão terrível. E vou dizer mais, irmão. Tem gente que sabe enganar. É igual homem ruim quando quer conquistar a mulher. Faz tudo o que ela quer. Ela chega e diz: eu não gosto de banho, pois não, pois ele se rebaixa. Aí depois que ele tem, ele mostra as unhas. Tem homem que é tão sem vergonha que ele ouve a conversa da mulher com a amiga para descobrir o que a mulher gosta. E no outro dia ele chega: eu não sei se você gosta, mas... Aí a mulher olha e diz: rapaz, que homem. Rapaz, eu gosto de chocolate meio amargo, 75%. O cara acertou. Acertou nada. Ele estava de olho na sua conversa. Quem viu a entrevista de uma esquerdista dizendo como se infiltrar na igreja para tomar conta das crianças na salinha? Você ouviu? Pronto, ali está claro. Ela olhou e diz o seguinte: não vamos ficar discutindo com crente. As igrejas têm carência na salinha das crianças. A gente tem que se infiltrar nas igrejas para ir se prontificar para trabalhar na salinha. E enquanto eles estão lá adorando, a gente está desfazendo o que os pais ensinam para as crianças e colocando na cabeça delas o que a gente quer. Pronto, está aí gravado na internet. Olhe para mim, se uma mulher dessa teve a coragem de ir para a internet gravar uma coisa dessa, quanto Satanás não infiltrou ao longo da história para deturpar o que a gente fez? Se você está anotando, anote. Todas as vezes que Deus te levanta para uma grande obra, Satanás levantará alguém para tentar atrapalhar, inclusive se infiltrando na obra. Às vezes a gente pensa que o grande problema da igreja é quem está fora. Pastor, fizeram uma macumba para a igreja. Ô, irmão, se problema de igreja fosse macumba, a gente estava tudo tranquilo, porque obra de feitiçaria, obra de magia negra, não pega em crente, não atinge a obra de Deus. A Bíblia diz que Deus diz: contra Jacó não vale encantamento. Sabe o que é problema, irmão? Olhe para mim, é o diabo conseguir colocar alguém dele no púlpito de uma igreja. Pastor, agora o senhor foi forte. Vai ler Timóteo, irmão. Paulo diz assim: nos últimos dias haverá ministros do diabo que pregarão doutrinas de demônio. Qual foi o problema de Josué? Se empolgou com a aparência. O Gibeonita chegou. Ô Josinho. Oh Jesus, nós ouvimos dizer o que Deus está fazendo contigo. É forte, é forte. Eu tenho medo com essa gente que ainda bem não me conhece. Chega e diz: estamos juntos, meu pastor. Eu já fico todo empolado. Me digo: rapaz, é uma crise aqui de bajulador. E Josué fez o quê? Acreditou.
A gente precisa ter obreiro submisso, crente que entende o que é submissão, mas cuidado que tem coisa que não é submissão, tem coisa que é treta, para conseguir crescer, para conseguir chegar, para conseguir ganhar confiança, para conseguir posição. Aí onde você, opa, Senhor, um dia desse um obreiro chegou para mim e disse: pastor, o senhor vai me enviar quando? Eu digo: quando Deus mandar. Mas eu estou pronto. Eu digo: mas se Deus não mandar, eu não mando. Irmão, pode falar de mim o que quiser, pode me pressionar, enquanto Deus não me dá a direção, eu fico igual aquele boi ruim, amuado. Pode bater, eu fico aqui, ó. Agora quando Deus diz: pode botar, eu vou. O problema é que tem gente que Deus não dá a direção, mas ele vai pela necessidade. A necessidade da obra tem feito muita gente colocar a gente errado. Eu trabalho isso no livro de missões. A necessidade da obra não pode ser desculpa para você colocar qualquer um. Quer ver uma coisa? Dirigentes de oração. Dirigentes de oração. Quantas dirigentes de oração tem aqui essa noite? Levanta a mão. Dirigentes de oração. Irmão, você não sabia, mas vocês são perigosas. E vou mostrar por quê. Dirigente de círculo de oração e professor da escola dominical, ele tem fala diretamente para um grupo de pessoas semanalmente, fora do radar do pastor. Quantos obreiros aqui vai para esse ciclo de oração? A maioria não vai, e não vai não é porque não quer, trabalha, e quando vive da obra tem uma demanda, mas a dirigente está lá pregando. Se ela não for tratada, ela joga a igreja contra o pastor, que você não tem noção. Em vez dela pregar, ela dá indireta, porque tem um bocado de coisa aqui nessa igreja precisando de mudar. Sim, e você é quem mesmo? Você é o que mesmo? Você foi colocada lá para quê? Para ficar dando indireta, para falar mal da igreja? E vou dizer uma coisa aqui, já que eu estou entregando o rolo todo. Toda mulher que manda no marido, ela quer mandar na igreja. Pode observar, uma mulher mandona, ela manda no perturbado do bichinho. O bichinho já anda assim: sim senhora, sim senhora, sim senhora. É os cajados rosa. Um bocado de homem cajado rosa. Tem algum homem cajado rosa aqui hoje? O que é homem cajado rosa? Quem manda na igreja é a mulher. Quem manda para você? As mulheres são importantíssimas na igreja. Ai de nós se não fossem as mulheres. A maioria da igreja é as mulheres. A maioria das contribuintes é as mulheres. Quem mais adora é as mulheres. Quem mais ajuda é as mulheres. Mas a liderança da casa Deus constituiu foi o homem. E digo mais, uma mulher que não sabe ser submissa, ela não está autorizada para exercer liderança na igreja. Bora mudar de assunto para não ter problema. Não, vou nada. A gente vai até um pouquinho, irmão, e volta. Não pode entregar a doutrina toda em um dia, para não dar desarranjo. Na saída aí, alguém me faz escolta, por favor. Então, irmão, a gente precisa ter cuidado. Então, as irmãs que pegam sangue. Aquele irmão. É igual quando eu era bem magro. E aí eu comecei a dirigir igreja, eu era bem magro. E você sabe que uma pessoa bem magra fica com o olho maior. Entendeu? Aí eu pregando com aquele olhão grande. Aí um dia eu falei uma coisa que uma irmã não gostou. Aí a outra perguntou: e aí, como foi o culto? Ela disse: aquele zóio de fusca, rapaz. Está brincando? Tem gente que fica zangado mesmo. Agora, em terceiro lugar, o que fazer, pastor? Diante de uma crise, eu sendo líder. 1, 2, 3 já, todos, homens e mulheres. Não quebre aliança. Repita comigo: Davi. Não, forte, Davi. Estava diante
da maior crise do seu reinado. Mas na hora de agir, ele lembrou da aliança que tinha feito com Jonatas. Davi orou e Deus respondeu. E Deus diz: é por causa dos gibeonitas. Ele vai até os gibeonitas. A liderança tem que aprender a conversar. Liderança tem que aprender a fazer acordo. O que você não pode é acordo escuso. O líder desceu e disse: o que vocês querem? O gibeonita disse: nós queremos 7 homens da família de Saul, que a gente quer se vingar. O que ele fez com o nosso povo? Davi olhou e disse: fechado, pessoal. Agora tem um que ninguém toca. Quem é? Mefibosete. É aleijado dos 2 pés, mas eu fiz uma aliança com o pai dele, que eu cuidaria da descendência dele enquanto eu vivesse. Quebraram a aliança com você, não foi? Não quebre a sua. Aprontaram com você, não foi? Não quebre a sua palavra. Armaram contra você, não foi? Não arme contra ninguém. Caluniaram você, não foi? Não calunie ninguém. Deus é defensor dos humildes. Deus é defensor de quem sofre por uma causa justa. Não quebra aliança. Eu pastoreava uma igreja. Um dia eu preguei uma mensagem. E a mensagem foi tão forte que eu disse: quando terminar o culto, ninguém vai embora, quem precisar conversar. Entrei no gabinete. Eu pensei que tinha umas 10 pessoas, tinha quase a igreja toda. Eu comecei a atender 10 da noite, fui até 3 da manhã. E o temor de Deus baixou naquele lugar que ninguém conseguiu ir embora. O último irmão foi um auxiliar da igreja. Ele me contou coisas terríveis, terríveis, terríveis. Ele me confessou que ele já dirigiu culto bebo. Ele já me confessou que ele tinha 3, 4, 5 mulheres na rua. Ele me confessou tanta coisa. E no final ele me confessou que ele roubava o dízimo das velhinhas que mandava ele levar para a igreja. As velhinhas confiavam nele, pegavam o envelope e dava a ele. Ele tirava o dinheiro no caminho e assinava o envelope e devolvia para a velhinha e não botava o dinheiro na salva. Nesse dia Deus pegou ele. Coisas antigas. Quando ele terminou de me confessar, chorou. Eu disse: meu filho, eu vou te tratar. Mas como você está sendo sincero, eu não vou te expor. Não vou te expor. Mas eu vou te tratar. E aí, suspendi ele de algumas atividades, mas não expus para a igreja. Aí uma irmãzinha chegou para ele depois, viu ele sem poder pregar e tal. A irmã perguntou: o que foi? Ele disse: minha irmã, esse homem é de alta periculosidade. Minha irmã, a senhora olha para a cara de Edivaldinho. A senhora pensa que Edivaldinho é flor que se cheire? Ele é perigoso. Ele quer me matar. A irmã chegou para mim e me contou. Irmão, eu fiquei furioso. Eu disse: hoje eu vou desmascarar ele. E eu planejei, eu digo: eu vou para o culto, vou pregar, depois eu vou dispensar o novo convertido e visitante, vou fechar a porta da igreja e vou abrir o jogo para aquele filho do diabo, porque ele está fazendo isso comigo. Aí quando eu cheguei na igreja, que eu dobrei o joelho, Deus disse para mim assim: você lembra por que ele confessou para você? Eu disse: lembro. Ele disse que nunca confiou em ninguém, mas confiou em mim. Aí Deus me fez a outra pergunta: você é confiável? Eu digo: sou. Deus diz: então, coma calado. Aí eu disse: meu nome. Deus diz: cuide da minha obra, que eu cuido do seu nome. Cuide da minha obra, que eu cuido da tua reputação. Cuida do teu caráter, que eu cuido dos teus inimigos.
Irmão, não é fácil você ter a arma para detonar seu inimigo e guardar ela. Não é fácil você ter história para detonar a vida de alguém, mas Deus não te chamou para isso. Se tu diz que é amigo, cala a tua boca. Se tu diz que é confiável, cala a tua boca. Porque aquilo que você vai ganhar entregando a alguém, o preço será maior do que a honra, entre aspas, que você vai ter. Esse cara falou de mim, esse cara aprontou e eu calado. Pastor, o senhor não vai fazer nada? Eu digo, não. Pastor, mas o senhor desse jeito está achando, todo mundo está achando que ele está certo. Aí daqui a pouco ele comprou um carro. O carro novo, ele ia andando, a roda soltou. Ele levou na concessionária, a concessionária disse, gente, roda não solta assim não. Tem alguma coisa acontecendo. Ele comprou uma casa. Daqui a pouco a casa rachou todinha. O cara disse, vai ter que demolir. Daqui a pouco ele estava andando, a boca veio para a orelha. Daqui a pouco os dentes caíram. A mulher traiu ele. Aí quando ele estava todo arrebentado, torto, sem dente, ele chegou e disse, senhor, pode me perdoar? Eu digo, tá perdoar. Pegue na mão do seu irmão e diga, aprenda a comer calado, mas não quebre sua aliança. Quem não vale nada foi quem lhe traiu. Você é de confiança. Mantenha mantenha a sua palavra. E Deus me autoriza a liberar uma palavra sobre Paripe esta noite. Deixa na minha conta que eu sei a hora de cobrar. Deixa na minha conta que eu sei a hora de fechar a conta. Deixa comigo que eu vou dar a resposta. A sua parte é continuar fazendo o que eu te chamei. E eu me responsabilizo do resto. Satanás quer que você quebre a aliança, porque quando você quebra a aliança, você se iguala ao inimigo. Deus está dizendo, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus, se é Deus quem o justifica? Quem te defende é o céu. Quem defende o ungido é o céu. Quem defende quem tem chamado é quem chamou. A gente até canta, não canta? Não tem um hino? Deixa falar, deixa. Não tem um hino assim? A gente canta, as irmãzinhas cantam, deixa falar, o cordeiro mudo. Deus dizendo, e por que você está falando? A gente canta cada hino, né? E Deus fica olhando dizendo, mas é cara de pau. Está cantando uma coisa e fazendo outra. Irmão, se eu parasse para me defender de gente que não tem o que fazer, eu perderia tempo precioso. E vou lhe dizer uma coisa, ó. Sabe qual é a melhor resposta? É aquela que não se dá. Anote, quem está anotando. Todas as vezes que Deus começa a honrar alguém, o diabo levanta alguém para tentar manchar a história dessa pessoa. Se prepare. Deus começou a te honrar, o diabo vai levantar alguém para inventar alguma coisa para tentar te manchar. Pastor, e o que é que eu faço? Continue. Continue. Ei, é as pancadas que a gente toma que dá a gente resistência. As pancadas. Ou você está pensando que eu cheguei aqui sem pancada? Eu tomei tanta pancada que tem pancada hoje que nem dói mais. Tem pancada hoje que eu acho graça. Porque eu já sei como a história vai acabar. Eu já sei. Número 4.
para a gente começar a concluir. Número 4, todos. Marcos 4,35. Vamos atravessar para outra margem? Jesus, falando por discípulos. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia. Embora outros barcos o seguiram, mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água, enquanto Jesus dormia. Quem mandou os discípulos entrar no barco? Quem mandou eles atravessar o lago? Quem estava com eles? E houve tempestade ou não houve? Olhe para mim. Eu achava, quando eu comecei, há 30 e tantos anos atrás, esse ano eu completei 30 anos que eu dirijo igreja, e comecei a pregar com 9 anos de idade, eu achava que dificuldade era sinal da não presença de Deus. Então eu ia fazer alguma coisa para Deus, a coisa dava errado, eu dizia, epa, Deus não está aqui. Com o passar do tempo eu descobri que é exatamente o contrário. Todas as vezes que Deus vai te usar para fazer uma grande obra, se prepare que a coisa vai pegar para o seu lado. É por isso que tem gente que foge do ministério. Eu já preguei mensagens que Deus mandou e não aceitou ninguém. Eu já preguei mensagens que Deus mandou e ninguém deu glória. Eu já abri igreja em lugares que Deus mandou e não aceitou ninguém no início. Aí agora eu já sei. Quando eu faço algo que Deus mandou, que eu vejo a coisa travando, eu digo a Deus, Deus é fiel, vai prosperar o negócio aí, pode ter certeza. Uma palavra aqui para os obreiros, começou a abrir um trabalho num lugar, está tudo travado, pode começar a investir, ali vai ser uma coisa extraordinária que Deus vai fazer ali. Pode observar, toda a igreja que hoje é fenomenal, teve uma dificuldade grande no início. A dificuldade é sinal da presença de Deus, não esqueça disso. Tem gente que pensa assim, não, Deus me mandou, vai dar tudo certo. Não, às vezes Deus vai lhe mandar e aparentemente vai dar tudo errado. Então você não pode, porque tem gente que pensa assim, se Deus está comigo, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, olhe para mim, vá ler quando Paulo falou aquilo, estava preso, impossibilitado de viajar, então esse posso todas as coisas, não é que eu posso tudo. Esse posso todas as coisas é o seguinte, eu tenho a capacidade de suportar o insuportável, porque ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás. A nossa igreja é uma igreja fantástica, sim ou não? Quem ama a Assembleia de Deus aqui? Quem ama a sua igreja? Quem acha lindo a história da sua igreja? Levanta a mão, quem acha lindo? Irmão, a história da nossa igreja dá um filme lindo. Agora Daniel Berg e Gunaving perderam um filho aqui, Gunavingre. Quando ele saiu do Brasil, saiu doente, praticamente para morrer, e Frida Vingre morreu praticamente louca em um sanatório. Pastor, agora eu não entendi. Bora para a Bíblia, irmão. No final da vida de Paulo, Paulo diz assim, fulano me abandonou, fulano me traiu, fulano deixou, eu fiquei sozinho, não teve ninguém para me acompanhar no tribunal, mas quando eu olhei para o lado, Jesus estava lá. Não, bora mais forte. O dono da igreja, quando foi morrer na cruz, olhou para um lado, cadê Pedro? Pedro disse que não conhecia, cadê Tomé? Tomé se arrebentou todo, só tinha João. Pega na mão do seu irmão e diga, quer glamour, meu irmão? Quer glamour? Vá para Globo, vá para Globo. Como a Globo está caindo agora, vá para Record. Vá para CNN, vá para Jovem Pan. Aqui é lugar de sacrifício, aqui é lugar de renúncia, aqui é lugar de lágrimas. Número 5. E aqui é forte, viu? Número 5. Às vezes a gente não está entendendo, Senhor, o que está acontecendo, meu pai? O Senhor me mandou para aqui, está dando tudo errado. Quando Deus abre a boca, fala uma coisa que você diz, misericórdia. Como assim, Senhor?
Davi vai orar, Deus diz assim, é por causa dos gibeonitas. Irmão, gibeonita é o estreiteiro que enganou Josué. Deus não fechou o céu por causa de uma dirigente de oração que sofreu, não. Deus fechou o céu por causa dos gibeonitas que sofreram. Olhe para mim. Tem uns doidinhos na igreja que tem umas intimidades com Deus. Não toca não. Suporta. Eu fui pastor numa igreja que eu não podia pregar uma mensagem mais segura. Quando eu terminava, a irmã dizia: o senhor, pastor, me odeia, né? Fica pregando umas mensagens dessa para mim. Irmão, se você não tiver cuidado, você diz: rapaz, vai embora daqui, sua perturbadora de Israel. Um dia eu fui pregar uma mensagem sobre a mulher adúltera. Preguei sobre a mulher adúltera. Quando eu cheguei em casa, o zap tocou. Pim! O senhor está me chamando de adúltera? Qual é a sua prova? Eu digo: rapaz. E aí você diz assim, ó: Deus é contigo, querida. Não foi com a senhora, não. Deus lhe conhece, Deus lhe defende. Aí ela mandava mensagem: o senhor é demais. O mais forte tem que fazer o quê, irmão? Ah, não é se livrar, não? Ah, olha para o seu irmão e diga: você não tem autorização de se livrar de ninguém, viu? Hashtag fica a dica. Quer se livrar, né? Aquele problemático, aquela não sei o que, eu vou tirar daqui. Não, você não vai tirar não, você vai suportar, você vai pedir graça a Deus. Eu era adolescente, tinha um irmão no Rio de Janeiro. Pensa num irmão com intimidade com Deus. Esse irmão pregou em Valência uma vez na minha adolescência que a cidade teve protesto de feiticeiro na porta da Assembleia de Deus, porque nenhuma entidade descia nos terreiros enquanto ele esteve na cidade. Ele não comia, ele só tomava uma sopinha de noite, o restante todo de jejum. Era milagre, eu nunca vi uma coisa daquela. Ele voltou para o Rio de Janeiro e ia voltar para pregar numa festa, no estádio. Na minha época, eu digo: meu Deus! E a gente tudo na expectativa. Eu fui criado, irmão, vendo milagre. Eu fui criado vendo profecia no período da oração. Eu fui criado na Assembleia de Deus, quando você levantava, estava uma poça de lágrima em cada lugar que tinha um irmão dobrado o joelho. E a gente na expectativa, esse homem vai voltar. O homem adoeceu, ficou em cima de uma cama. Aí chegou uma irmã toda mal acabada, toda desarrumada. Aí a irmã chegou e disse: vim orar para o senhor. Aí a irmã orou por ele e profetizou que Deus estava pesando a mão sobre ele, por isso que ele estava doente. Aí ele olhou para o naipe da irmã e disse, e botou a mão na cabeça da irmã e disse: eu te repreendo, Satanás, eu conheço o meu Deus. Aí a irmãzinha, que nem uma sandália tinha, olhou e disse: para tu saberes que sou eu, tu não levantarás deste leito, e te recolherei, paz do Senhor. Ele deu risada da cara da irmã. E a gente esperando o pregadorzão e pá, daqui a pouco chegou a notícia: está doente, daqui a pouco, na véspera do congresso, morreu. Você está lembrado do vídeo da Flor? Que eu não posso dizer que é Flor de Lis. A Flor, você está lembrado do vídeo da Flor? Ela foi subindo, o palco lotado de gente, e Deus usou uma irmãzinha toda mal acabada e diz: olha, teu calcanhar de Aquiles é teu casamento. Se o diabo destruir teu casamento, acaba isso aqui tudo. Ela subiu no palco e disse: fui subindo aqui, uma irmãzinha qualquer, sem era e sem dera, disse para mim: está repreendido, Satanás. E a igreja vibrou. Cadê Flor? Cadê a igreja da Flor? Cadê o projeto da Flor? Pega na mão do irmãozinho e diga: tem uns pessoal esquisitinhos na igreja, mas tem uma intimidade com o papai.
É que a gente lê o versículo e esquece. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Vamos para encerrar, que a doutrina é forte. Número 6, todos bem forte. Aceite quem Deus perdoou. Ô irmão, olhe para mim. Não leia agora não, que está aí, está tudo explicadinho. Você vai ler em casa, vai aprender mais. Olhe para mim. O problema é quando Deus perdoa e a gente, pecador miserável, não perdoa. Você sabia que tem gente que Deus perdoou e a gente fica, mas o irmão, eu não esqueço. E Deus dizendo, e Kiko. Diga comigo assim, Aitofel. Bora, mais uma vez, para não esquecer essa história, diga Aitofel. Você sabe quando foi que o diabo entrou em Aitofel? Depois que Aitofel caiu com a neta dele, Batseba. Diga comigo, Aitofel era a boca de Deus, mas nunca aceitou o perdão que Deus liberou a Davi. Ele esperou, irmão, até ele ver uma brecha para se vingar. Quando ele viu Absalão, ele olhou para Absalão e deu conselho a Absalão. Olha que coisa, toda pessoa que não perdoa tende a fazer pior do que quem ele não perdoou. E terminou morrendo, suicidado. Irmão, quando Aitofel dizia assim, vai acontecer, alguém dizia, assina embaixo, boca de Deus. Você sabe por que Davi não se destruiu? Porque o conselho que Aitofel deu, caído a Absalão, só não deu certo, porque Davi infiltrou um outro sábio, que Absalão passou a ouvi-lo. Foi daí que Aitofel se matou. Tal era a capacidade do homem. Davi disse, se eu não te mandar, e tu desfazer o conselho de Aitofel, eu não volto nunca mais para o trono. Ei, cuidado para você não ficar muçulmano. O irmão caiu, não foi? Mas Deus perdoou. Aí o irmão fica, Alá. Estava caído um dia desse, agora está cantando. Alá não, ele se converteu, se arrependeu, foi perdoado, foi limpo. Interessante, a gente quer ser perdoado por Deus e não quer perdoar os outros. Oi. Quando você faz assim, ó, para os outros, tem 3 apontados para você. E 1 apontado para cima. Cuidado tu que está para que não, todo santarrão encerra a vida desgraçado. Dá uma olhada aí na tua história. Na história da sua vida cristã. Toda pessoa metida, tem que excluir, tem que limpar, tem que acabar. Daqui a pouco Deus diz, espera aí que eu vou te mostrar que tu não é essa coisa toda. Aí tem um texto que diz assim, quando eu te virar pelo avesso, nós não fomos chamados para apoiar erro de ninguém. Não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. Errou, tem que ser tratado e punido. Agora, a pessoa não pode pagar a vida inteira por um erro que cometeu. Ou Jesus tem poder de perdoar, ou a gente tem que pregar outra coisa, e não o evangelho. Porque o evangelho restaura, o evangelho perdoa, o evangelho dá nova chance. Em último lugar, 1, 2, 3 já. Cuidado com o que, irmãos? Isso aqui é uma mensagem para 3 horas de relógio, só esse tópico, eu vou só pontuar. Olhe para mim. Saul olhou e diz assim, por causa do zelo de Saul com a casa de Israel, tentou eliminar os gibeonitas. Olhe para cá, cuidado, por causa do seu zelo, por alguma coisa, não jogar gente fora. Cuidado.
Tem gente que por causa da ordem do culto joga um bocado de adolescente fora. Tem gente que por causa de uma liturgia joga um bocado de criança fora. Se você entrar hoje nas penitenciárias, como é o nome dos meninos que está lá, irmão? Samuel, Elias, Jacó. E eles estão lá porque? Por causa, uma quantidade, não é todo mundo, mas tem uma quantidade que foi falta de habilidade de líderes. Que joga fora. Para poder? É igual um irmão que tinha aqui em Salvador na época do pastor Odilon. O pastor Rodrigo mandou ele resolver um problema, o pastor Odilon mudar o dirigente. Aí chegou lá, o dirigente contou a história assim: pastor Odilon, quando eu assumi essa igreja, aqui tinha um grupo de criança. Ô menino perturbado, graças a Deus não tem mais. Outra coisa, aqui tinha um grupo de jovens, ô menina namoradeira, graças a Deus não tem mais. Aqui quando eu cheguei, pastor, tinha um grupo de mulher, mulher fofoqueira, graças a Deus não tem mais. Aqui tinha um grupo de homem, tudo preguiçoso, pastor, graças a Deus, Deus limpou. Depois ele virou assim para o pastor e disse: pastor, aqui não tem crente não, aqui crente só eu e minha mulher. Daqui a pouco ele parou e disse: e nem minha mulher. Não tem irmão que você entrega o grupo a ele com 10 pessoas, quando chega no final ele diz: só tem 2, mas é crente. Os 8 era obra de engano, Deus tirou. Eu encontrei um irmão que ele disse assim: pastor, meu ministério é uma vassoura de fogo. Aonde eu chego, Deus me usa para limpar. Eu digo: você é caso de psiquiatra. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Esse paletó aqui é bonito, não é bonito? É meu. Comprei, sim ou não? E se ele sujar, eu jogo ele fora? Eu faço o que com ele? Ah. E por que a gente quer jogar a gente fora só porque se sujou? Pega na mão do seu irmão e diga: a lavanderia de Deus ainda está aberta.